mostrar como a gente vai estar fazendo esse gaveteiro aqui, tá? Um gaveteiro, 2 gavetas. Nós vamos mostrar depois que a gente pode estar fazendo outras quantidades de gaveta. A medida, cada um tem sua necessidade, o tamanho. Então nós vamos ter 2 tecelagens de gaveta e vamos fazer a tecelagem do tampo aqui do gaveteiro, que nós temos uma estrutura que você pode notar para 2 gavetas, ok? Então nós vamos estar tirando essas 2 gavetas daqui, a gente está definindo para você essas medidas. O gaveteiro tem na parte interna 27 centímetros na largura, a altura de cada gaveta 17 centímetros. Lembrando que essa medida aqui, ela tem uma folga que é justamente para que a gaveta, depois da tecelagem feita, ela não fique batendo na lateral e prejudicando a pintura da gaveta e nem a pintura da estrutura de ferro. Então, na parte externa, ele tem 30 centímetros, na altura 48 centímetros, na extensão aqui do comprimento 37,5. Então é uma medida que dá para você estar guardando vários utensílios, brinquedos de criança. E um detalhe importante, nós trabalhamos com essa estrutura de ferro no formato de um tubo. Se você quiser colocar aqui rodízio, você pode estar colocando, ou então você usa a borrachinha que serve para você não estar danificando o piso. Então nós vamos agora fazer o passo a passo dessa gaveta, e o que nós vamos estar precisando para isso são os canudinhos, o alicate, a chave de fenda, a cola quente, cola branca, estilete, tesoura, uma pequena régua para a gente estar cortando o papelão, a caneta, barbante e o método que a gente já usou e pode voltar a usar ainda, ok? Isso, aqui nós temos um papelão e nós vamos estar marcando esse papelão para que ele sirva de apoio aqui no fundo. Nós já temos uma face do papelão certo, então nós vamos colocá-la sempre do lado de dentro e vamos fazer essa marcação para poder fazer o corte. Vamos fazer vários pontos aqui de marcação para a gente poder estar encostando a régua e fazer o corte dele. Uma observação que eu gostaria que você prestasse atenção é que nós vamos cortar esse papelão sempre apoiado em cima de um vidro. Qual a necessidade disso? O estilete, se você passa ele na madeira, ele vai prejudicar, vai cortar, riscar toda a madeira. E o vidro ele não risca. E além do mais, não tira o corte da ponta aqui do estilete. Então a gente vai colocar a régua bem rente aqui onde nós fizemos a marcação e vamos em seguida fazer o corte. Como a régua é um pouco curta, a gente muda ela de posição. Ok, já só fazer o cortinho final aqui do papelão. Fazemos na outra parte também. Você vê que o estilete em cima do vidro ele corre livremente, né? Você pode ver que o corte dele está o mesmo. Bom, agora não precisamos mais do vidro. Vamos colocar aqui o papelão dentro dessa estrutura de ferro. Essa estrutura de ferro aqui é feita com ferro de 1/4, tipo ferro de construção civil, e a estrutura da armação que serve de apoio a essas gavetas é feito com tubo de meia. Agora nós vamos dar uns pontos de cola quente aqui de fora a fora para colar esse papelão
desse ferrinho aqui que serve como base para correr no trilho da estrutura. Então nós vamos colar nessa posição. Essa cola aqui é apenas para ele estar fixando aqui até o final, que depois a gente vai dar um fio de cola branca, que é para estar reforçando ele. A gente pode estar virando ele ao contrário e fazer a mesma coisa aqui. Muito bem. Nós já temos esse processo da parte de baixo, o papelão já está fixo aí. Agora a gente vai estar colando esse papelão, esse canudinho, entre o ferro e o papelão. Esse papelão ele vai entrar em contato com esse canudo e a ferragem. No final da tecelagem nós vamos fazer um reforço com a cola branca. Então isso aqui é apenas para que essa cola não vaze e dê um melhor acabamento aqui, para não aparecer a lateral do papelão para o lado de dentro da caixa. Então sempre a gente usa o canudinho, né? É um grande reforço para a gente nessa área. Então vamos utilizar ele aqui nesse caso. A gente dá na média 5, 6 pontos de cola, encostamos ele aqui, ele vai servir de apoio depois para a cola. Essa aqui é a parte da frente do gaveteiro, que tem um puxador. Então a gente vai iniciar aqui da parte do fundo a amarração dos fixos. Como nós podemos fazer essa amarração dos fixos? Ela é muito simples. Quase como nós fizemos na outra peça, nós vamos estar emendando aqui o canudinho. Fizemos a emenda, vamos amassar ele e vamos dar uma volta nele aqui assim. Importante deixar aqui uma ponta maior do que a outra. Isso vai fazer que a gente intercale as emendas. Vamos usar um canudinho, colocando aqui o primeiro. E um detalhe importante, nós vamos estar colocando o polegar aqui na parte de trás da caixa e vamos dobrar esse canudinho sempre naquela medida, 2,5 cm. Então apenas um canudo ele dobrado serve para fazer 2 fixos. E vamos repetir esse processo até o final. Se você preferir, você pode estar fazendo uma marcação aqui rente do canudinho e do ferro a cada 2,5 cm. Mas não é tão necessário fazer essa marcação. Só se você tiver muita dúvida de deixar esses 2,5 cm. Então esse processo aqui é também da mesma maneira que nós fizemos no início. Nós vamos estar colando ele aqui. Então nós vamos passar cola em cima da ferragem para que ele fique aqui até nós começarmos a fazer o acabamento, que vai ser aplicada a cola branca na parte de dentro. Então por enquanto, para ele manter no mesmo lugar, a gente vai fazendo isso. Mesmo processo, vamos fazer isso a volta toda. Cada 2,5 cm está colocando esse canudinho. Aqui já está chegando a hora de emendar um dos canudos tecelão. Então nós vamos dar uma torcidinha nele aqui para facilitar o encaixe e vamos emendar ele. Emendamos, vamos repetir o processo. Se aqui a medida coincidir, não cabe mais um canudinho, nós vamos dobrar ele por baixo e ele já vai iniciar do outro lado. Mas por enquanto nós temos que passar a cola aqui para que esse tecimento inicial aqui fique bem junto à base da gaveta. Agora nós vamos estar virando aqui
aquela outra ponta que sobrou do outro lado vai servir como primeira aqui. E assim a gente vai repetir o processo toda a volta da caixa. Quando nós chegarmos no final dessa volta aqui, prendemos todos os fixos, nós vamos trabalhar com 2 tecelão. Por que nós vamos trabalhar com 2 tecelão aqui e nas outras peças trabalhamos com 1? Por essa ser uma peça retangular, não é o problema. É que quando nós chegamos aqui, vamos chegar aqui no final, nós vamos estar trabalhando com todos esses aqui fixos, número par. Então, quando a tecelagem tem os números de fixos par, então nós temos que trabalhar com 2 canudos. Então, logo em seguida você vai perceber que há necessidade de trabalhar então com 2. Veja bem que aqui nós não temos nenhuma ponta de sobra aqui, certo? Chegamos aqui no final dessa maneira. Vamos colar novamente. Chegou aqui no final, nós vamos emendar esse um que está com a ponta curta e vamos iniciar a tecelagem. Então o que a gente faz? Gira toda hora a peça para fazer uma perna só, um tecelão só não. Nós vamos fazer a tecelagem desse lado, levando essa ponta aqui até a extremidade final aqui. Vamos virar ela aqui, detalhe. Não usamos o ferro para tecelagem, passa sempre o tecido por fora da ferragem. Voltamos aqui e pegamos essa ponta inicial que nós deixamos aqui e vamos tecendo ela sempre ao contrário da outra. A outra passou por cima, nós passamos por baixo. Passou por baixo, nós passamos ela por cima. E assim esse processo vai proceder toda a volta da peça até nós chegarmos em cima. Chegarmos em cima, vamos ter uma dificuldade apenas onde se localiza aqui o puxador, porque é nesse ponto que uma dessas pontas vai finalizar e nós vamos trabalhar apenas com uma, porque ela vai fazer a volta na peça e voltar do puxador. Aqui nós já estamos chegando na parte de cima, onde eu disse para vocês há poucos minutos que estaríamos eliminando uma dessas pontas, né? Isso é um detalhe importante no fechamento dessa gaveta, pois se você não eliminar uma dessas pontas, não vai ter condições de você fazer esse trabalho. Então essa ponta aqui ela vai passar direto, tá? Essa outra ponta aqui, nós vamos finalizar ela nesse ponto. Então o que acontece? Nós temos aqui o ferro, ele já está quase coberto. Então nós vamos cortar essa ponta aqui, já fazendo uma trança que nós vamos matar 1, 2, 3, 4, 5 dessas pontas. Então vai subir só 3 desse lado e 2 desse lado, ok? Então vamos lá o processo. Passei por baixo, por cima, por baixo, eu vou cortar a ponta. Venho essa terceira ponta aqui, eu vou cortar, passar por baixo, por cima, por baixo e corto. Vamos deixar o espaço livre aqui para a pessoa colocar a mão para poder abrir essa gaveta, né? Então essa ponta aqui, nós vamos deixar ela e vamos amarrar ela rente do ferro, que ela vai ser a primeira a iniciar a trança do acabamento final. E essa outra aqui agora, ela vai trabalhar girando, que era uma daqueles tecelão. Ele vai trançar, vai dar a volta, chegar lá no puxador e ela vai voltar. Então observe que a tecelagem aqui dela é normal, natural, e não vai interferir no desenho, porque agora nós vamos trabalhar só com uma não. É que o giro do retorno lá do puxador
faz com que a tecelagem corra normal. Vê que o peso da minha mão aqui, ele não força a tecelagem para a tecelagem ficar abaixada. Eu tenho a mão leve aqui em cima para que passe esse controle aqui, né? Gostaria que você observasse bem aqui agora nesse ponto, que a gente vai retornar no ferro do puxador, nós não vamos passar direto, ó. Nós voltamos essa ponta daqui, ela passou por cima do ferro, vem por baixo e dá o desenho certinho aqui da tecelagem. A tecelagem tinha passado por baixo, agora ela retornou por cima. E aí a tecelagem faz o desenho completo. Mais uma vez vamos prestar bem atenção aqui para a gente ver o que vai acontecer aqui no ferrinho do puxador. Ó. Eu vou prender essa ponta. Ela vai estar dando a volta aqui por cima e prendendo ela junto do ferro. Prendo aqui e volto fazendo a tecelagem normal. Ok? Nós já chegamos aqui no final da tecelagem, rente do ferro. Nós vamos iniciar agora o acabamento final. Fazer aquele mesmo acabamento que nós fizemos no porta-revista, que é passando por cima de um e por baixo do outro. Então nós vamos estar cortando a ponta entre o segundo e o terceiro. Vamos repetir esse processo aqui toda a volta da caixa. Sempre passando em cima, embaixo, que no canto ele passa normalmente. Sempre por cima e por baixo. Sempre deixar bem rente aqui o acabamento do ferro com a tecelagem, para que isso aqui não interfira na hora de correr na ferragem, para estar batendo na lateral da estrutura, tá? Aqui a ponta ficou um pouco curta, então para que ela não tenha problema de estar escapando, a gente pode dar um pinguinho de cola quente, pressionar ela aqui. Quando a outra ponta passar em cima, vai estar prendendo ela para ela não escapar. Chegamos aqui no final, essa ponta vai entrar aqui por baixo do ferro e a ponta final vai dar a volta e voltar por cima dessa ponta, da penúltima ponta. Ela é meio trabalhosa para voltar por causa do espaço, mas com jeitinho ela sai aqui. Ó. Vamos levantar a ponta e dar um pingo de cola. Feito isso, a gente pode estar cortando essa ponta aqui bem rente, para que ela não apareça o acabamento final. Para facilitar agora no acabamento, nós vamos estar pressionando aqui para ficar bem fininho o acabamento. Feito isso toda a volta, nós vamos dar alguns pontos de cola, é para fazer com que essa lateral dela aqui encoste mais aqui na ferragem, e com isso a gente vai estar passando fio de cola branca, que é a que dá mais resistência aqui, é a cola branca. Se não colou direitinho, você dá mais uma pressionada aqui que ela segura. Vamos fazer isso aqui toda a volta da base. Feito isso, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo vai ser aqui na parte interna da caixa. A gente vai estar passando um fio de cola branca, que é para colar o papelão naquele canudinho que nós colamos no início, e depois colando o canudinho na tecelagem. Estando colado aqui, agora nós vamos colar aqui junto ao puxador e depois aqui em cima.
Importante você notar que essa cola branca, ela adere bem a ferragem ao jornal. E isso dá resistência para que isso aqui não descole novamente depois. Se ficar só na cola quente, ele tende a soltar. Então a cola quente que nós colocamos aqui foi só para ele ficar momentaneamente aqui junto da ferragem. Então essa cola aqui vai dar a segurança necessária que você precisa. Ok? Agora é só a gente fazer a pintura. Bom, aqui no tampo do gaveteiro temos já 2 ferrinhos que servirão como fixo. Então o que a gente vai estar fazendo? Para ficar mais fácil na hora da pintura, a gente vai estar passando uma cola aqui nesse ferro e vamos usar uma fitinha de jornal para a gente enrolar ele, que na hora da pintura ele fique como se fosse um jornal mesmo. Então ele pega melhor a tinta. E a ideia desse ferrinho aqui é para ele estar reforçando o tecido. Se colocar um objeto pesado aqui no centro, ele vai dar um apoio na tecelagem. Não diria que seria um banquinho para as pessoas sentar, mas se por um acaso, por um acidente, alguém sentar aqui em cima, não vai danificar a peça, né? Enrolamos aqui o primeiro. A gente vai estar enrolando apenas esses 2 ferros, tá? Os outros ferrinhos de baixo, que não devem enrolar porque se virar de trilho para escorregar o fundo da gaveta. Enrolamos aqui até o final, cortamos a ponta. Prontinho. Agora nós vamos cortar um pedaço de barbante, aproximadamente 1,40 m. E nós vamos fazer esse acabamento aqui do canto, que servirá para tampar esse buraco aqui do ferro e dar um melhor acabamento na parte superior. Então o que nós temos que fazer? Colocar a ponta aqui, uma pontinha curta, sempre no centro do canto. Passamos com o barbante por cima dessa ponta, damos a volta por dentro e vem aqui por baixo dessa ponta. Somente a primeira volta que passa por baixo. O restante das outras voltas a gente vai estar passando por cima. Então nós vamos, nesse canto aqui, né, a gente vai dar uma volta em cada um desses ferros da estrutura. Essa pontinha aqui agora não é mais necessária, então podemos cortar ela. Vê que a gente deu uma volta no pé, uma volta aqui na direita, uma volta na esquerda e voltamos a fazer a volta aqui no pé. Esse movimento agora vai repetir até a gente achar que esse tamanho do ponto é suficiente para um bom acabamento da peça. Aproximadamente 6 a 7 voltas. Sempre lembrando que não é necessário para efeito de reforçar a estrutura, é apenas um melhor acabamento para que valorize a sua peça. Chegou aqui, se está achando que está bom o tamanho do canto, fechou no esquadro, a gente passa por baixo a ponta, dá um pingo de cola aqui onde vai fechar, que vai fazer com que esse barbante não escape. Vou segurar aqui embaixo e vou fechar a ponta. Fechei a ponta, corto o restante do barbante. Nesse ponto aqui do meio, em cima nós fizemos o ponto em 3 ferros. Nesse ponto aqui do meio embaixo, vai ser 4 ferros. Então é importante a gente pegar esse detalhe dele. Vou virar aqui para ficar mais fácil de visualizar. E a gente vai estar fazendo isso. Cruza bem no centro aqui dos 4 ferros. Passamos por cima dessa ponta.
E agora a gente vai estar sempre passando aqui pelo centro e dando a volta em cada um desses ferros. Importante, a gente está sempre abrindo a ponta aqui no centro, dá a volta e fecha novamente. Abrimos a ponta, a volta aqui, demos a volta embaixo, passamos aqui. É sempre seguir o detalhe do desenho que não tem como errar. Pode ser de 2, de 3 ferros, você vai sempre seguindo esse desenho. Partindo sempre do princípio de colocar a ponta no início do centro do ponto. A hora que você definir o centro do ponto, se torna fácil você fazer esse trabalho. Chegamos aqui no final, repetir o mesmo processo. A gente passa a ponta por baixo da volta, dá um pingo aqui de cola branca e vamos fechar a ponta. Passou aqui, apertou, puxa a ponta e assim a gente corta ela. Então você pode ver que o acabamento dela fica bem diferenciado.